Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vai saber a hora que você vai estar assistindo essa aula, beleza? Eu sou o professor Ricardo Ziegler, sou professor de Direito Penal Militar e de Direito Processual Penal Militar e também, para o concurso da PMDF, vamos trabalhar legislação específica da PMDF aqui no processo concurso. Bom, para vocês me conhecerem um pouquinho mais, rapidamente, fazer uma breve apresentação, porque a gente tem muita coisa para trabalhar. Eu sou policial militar desde 2010 aqui no Distrito Federal, quando fui aprovado para o primeiro concurso que exigiu nível superior para a Polícia Militar. Então, sou do primeiro curso de formação de praças. Em 2017, eu fui aprovado em primeiro lugar para o concurso para oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. A partir daquele momento, as portas para esse mundo daqui, de professor, se abriram e aí comecei a trabalhar como professor, como mentor para as carreiras policiais e trabalhar as disciplinas que são pertinentes, que têm incidência em provas de concursos de polícia militar. Passei um tempo na academia, são 3 anos de academia, mas mesmo assim, sempre que dava um tempinho, estava ali gravando uma aula, dando alguma aula para não perder, certo? Esse foco de preparar você que deseja, que sonha em envergar a farda da Polícia Militar. Eu quero dizer para vocês que estamos muito contentes aqui no processo concurso. Temos um projeto muito bom e o objetivo, presta bastante atenção, o objetivo é fazer com que você acerte o máximo de questões possíveis, ok? E a gente está vendo, a sua banca já foi escolhida, é o Instituto AOCP, certo? A gente vai ver como essa banca trabalha, as questões, tem níveis de questões, mas tem questões que não são simples, certo? Não é somente o conhecimento da letra da lei, vai exigir um raciocínio jurídico, vai exigir uma interpretação de você que depende de conhecer os fundamentos. Eu sempre falo isso para meus alunos. Não adianta, a gente ficar só num decoreba, só num fazer mnemônico e tudo mais. É importante, é legal para memorização, isso é fundamental. Mas a gente tem que ir além. Por quê? Porque aqui no processo concurso a gente quer que você seja aprovado nas primeiras colocações, certo? Então, são 2.100 vagas para o concurso da PMDF. Provavelmente vão chamar ali de 3 a 4 vezes o número de vagas. Isso quer dizer que provavelmente, no mínimo, 6.600 pessoas, 6.300 pessoas vão estar ali indo para a segunda fase. Mas para ir para a segunda fase, meu amigo, tem que fazer um mínimo, pelo menos, na prova. Tem que fazer 60% da prova. E não está fácil. Pegue as últimas provas do Instituto AOCP. Vocês vão ver que as questões não são tão simples. Beleza? Então, chega de conversa, chega de apresentação. Vamos falar de direito penal militar. Tranquilo? Vamos lá começar a falar sobre direito penal militar. A gente vai falar aqui sobre os tópicos da aula de hoje. É o conceito do direito penal militar. A gente vai dar uma introduzida sobre o direito penal militar. E depois vamos falar sobre a aplicação da lei penal militar. Ok? Bom, primeira coisa que eu tenho que alertá-los, qual seria a diferença do direito penal comum para o direito penal militar? E vocês vão perceber que muitas das questões, certo, tratam dessa comparação. São questões que pedem que você conheça o direito penal comum e também o direito penal militar e identifique as diferenças. E a gente vai ver que tem algumas diferenças são sutis, algumas são substanciais, certo? Bom, a principal diferença do direito penal militar para o direito penal comum são os bens jurídicos que são tutelados pelo direito penal militar. O direito penal militar é um conjunto de normas, de regras, de princípios que visam proteger, tutelar os bens jurídicos essenciais, fundamentais das instituições militares. No direito penal comum, você também tem a ideia de proteção dos bens jurídicos. No direito penal comum, você também tem a ideia da utilização do direito como limitação do poder estatal. Aqui no direito penal militar também, certo? Na medida que o indivíduo praticou um crime militar, você terão regras para que essa lei penal militar seja aplicada ao indivíduo que praticou um crime. A gente vive no Estado Democrático de Direito e a aplicação da lei penal, que vai incidir num bem jurídico um dos mais importantes para a nossa vida, que é a liberdade, ela deve ter limites, deve ter regras para que ela seja aplicada, ok? Mas falando sobre essa diferença fundamental, eu quero que vocês imaginem o seguinte, tá? Enquanto no direito penal comum, você
vão ter infrações, certo? Ilícitos, em que vão violar, ora a administração pública, ora a vida, ora o patrimônio, ora a dignidade sexual. No direito penal militar também você tem essa ideia. Só que no direito penal militar existem bens jurídicos, hierarquia, disciplina, o serviço militar, o dever militar, que serão protegidos, certo? Também com muito mais afinco, com muito mais rigor. A bem da verdade, senhores, na história da humanidade, todos aqueles indivíduos que eram responsáveis por manter a ordem, por manter a segurança interna e a segurança externa daquela comunidade, historicamente, essas pessoas estavam submetidas a regimes mais rigorosos, a regimes legais, a uma normatização, a um sistema de responsabilização muito mais rigoroso. E o direito penal militar ele vai herdando essa ideia, certo? Ao passo que você tem, por exemplo, uma previsão inclusive de pena de morte nos casos de crime de guerra. Então a gente vai ver que as normas do direito penal militar elas são mais severas que no direito penal comum. E a gente vai ter que tomar cuidado também, porque o Código Penal Militar ele é anterior à Constituição. Então, muitas daquilo que a gente vai estudar, algumas, né, na verdade, algumas normas que a gente vai estudar, elas sequer foram recepcionadas pela Constituição Federal. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Se você está lá no seu trabalho, você trabalha como servidor civil, ou você trabalha, né, como um empregado, né, na CLT, e um dia você chega, não tá legal com o chefe, entendeu? Porra, brigou com o chefe lá, outra coisa. Aí você chega um dia, você vai... Seu chefe está lá te enchendo o saco, você fala, meu irmão, vai tomar naquele lugar. Imagina essa situação. O que pode acontecer com você no âmbito privado? Talvez, no máximo, uma demissão. Concorda comigo? Olha, não tem condição de você permanecer aqui, assina aqui sua demissão. No servidor público civil, vai ter ali um processo administrativo disciplinar, né, que talvez, muito raramente, né, pode ser que ele tenha a pena máxima ali de demissão. Senhores, no penal militar, uma conduta dessa natureza vai acarretar num crime, certo? Ou seja, você utiliza a ferramenta mais poderosa do direito para combater esse tipo de infração, esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento indesejado. Então essa é a ideia do direito penal militar. Quando a gente fala que a hierarquia, a disciplina são as bases fundamentais das forças militares, né, está inclusive na Constituição, a gente está falando o seguinte, olha, qualquer violação a respeito desses princípios, né, em violação à disciplina, ao acatamento integral das normas, em relação à hierarquia, à observância rigorosa, né, de postos e graduações graduados simetricamente numa corporação, será rigorosamente tratada. Essa é a ideia do direito penal militar que a gente vai observar ao longo das nossas aulas e a gente vai estar sempre destacando. Tá bom? Então, aqui no Brasil você teve, né, no período republicano, vigorou durante muito tempo, certo? Os artigos de guerra do Conde Lippe, certo? Então, até a primeira fase ali da nossa república, né, você tinha esses artigos de guerra do Conde Lippe, que foi introduzido pelo Marquês de Pombal, que era uma figura importante, certo, no reino português. Inclusive, tinham penas de morte, né, e a torta e a direita ali, né, nas suas previsões. No começo da República, você teve ali um código para a Marinha e um código para o Exército, um código penal da Marinha, da Armada, e um código penal do Exército, que inclusive punia, né, você tem até um fato histórico, né, que é a revolta da Chibata, né, no âmbito da Marinha, porque você tinha pena, inclusive, de castigos físicos, né. Você tem em 41 o Código Penal da Aeronáutica, né, o momento que a Força Aérea está se estruturando, e aí você tem, primeira vez, um código unificado em 1944, até que em 1969, no período dos governos militares, certo, surge o Código Penal Militar, que é o que vigora até hoje, com poucas alterações, tá, senhores? E aqui presta atenção. Já vou te dar a primeira dica, tá? Primeira dica. Se você começou a assistir essa aula agora, cara, é a primeira aula que eu quero ver, que eu quero aprender Direito Penal Militar, né? Porque tá aqui no meu conteúdo, para esse vídeo, você vai assistir aulas de Constitucional,
Você vai assistir aulas de direito administrativo, você vai assistir aulas de direito penal comum, de processo penal comum, ter uma noção de legislação específica da corporação, saber o que é hierarquia, disciplina, né, antiguidade. Esses conceitos são importantes que você conheça. E aí você vai voltar para essa aula, tá bom? Então, essa é a primeira dica que eu dou para você, tá? O direito penal militar é uma das últimas matérias que a gente estuda ao longo da nossa preparação, ok? Bom, a segunda ideia que eu quero passar para vocês é que você vai ter estudado, né, o direito penal, você vai ver que a gente teve o pacote anticrime, que mudou diversos dispositivos lá do Código Penal Comum, do Código de Processo Penal Comum, tá? E a gente não teve nenhuma alteração do pacote anticrime no Código Penal Militar. Você teve lá no Código de Processo Penal Militar, no artigo 16A, que diz respeito ao direito de defesa dos militares que estão atuando em operações de garantia da lei e da ordem e, porventura, certo? Missões, né, típicas de segurança pública e, porventura, se envolvem numa ocorrência com resultado morte, ok? Tentado ou consumado. Só isso que o Código Penal Militar, que a legislação castrense, né, teve influência após o pacote anticrime. Nada mais alterou. Ocorre que a gente teve, tá, algumas alterações recentes em 2017, ou seja, para o meu concurso, para oficial, inclusive, essa lei não caiu. Tá? A gente fez a prova com base na lei antiga. Já o pessoal que fez o concurso para praça, para o CFP, não, essa lei já estava em vigor, certo? E você tem a questão da recepção da Constituição. E presta bastante atenção, por isso que, né, eu sempre destaco, né, a importância de você ter uma base de direito constitucional. Quando a gente tem uma lei, que é o caso do Código Penal Militar, que é anterior à Constituição, a gente se depara com uma norma que é incompatível com a Constituição. A gente vai ver lá no artigo 52, por exemplo, do Código Penal Militar, que trata da menoridade. A possibilidade de aplicar a lei penal militar a um militar de 16 a 18 anos, certo? Um cadete que está numa academia, né, militar, por exemplo. Só que ocorre que a gente tem a Constituição dizendo que o quê? Que os menores de 18 anos são inimputáveis. Então essa norma é completamente incompatível com a Constituição. Quando você se depara com essa situação e a gente está diante de uma norma pré-constitucional, ou seja, antes de 2018, o termo correto que a gente fala não é que essa norma é inconstitucional. Por quê? Porque ela era constitucional quando ela foi aprovada. Na verdade, ela não foi recepcionada pela nova ordem constitucional. E aí a gente vai ter que ter muito cuidado com isso, certo? No nosso penal militar, eu vou estar sempre destacando, certo, esses detalhes ao longo de nossas aulas. E a gente vai falar muito sobre essa lei, a Lei 13.491 de 2017. Por quê? Porque ela ampliou sobremaneira a competência da justiça militar, certo? E a ideia de crime militar. Antes dessa lei, os crimes militares somente estavam previstos no Código Penal Militar. Então, se existisse uma conduta que, embora fosse tipificada como crime, mas não estivesse dentro do Código Penal Militar, ela não poderia ser julgada pela justiça militar. Certo? Por exemplo, o crime de aborto. Você não tem o crime de aborto previsto no Código Penal Militar. Então, na hipótese de uma médica militar praticar um aborto contra uma militar, certo? Dentro de um hospital das Forças Armadas, esse crime, antes de 2017, não era considerado crime militar. Seria julgado na justiça comum. Hoje, não. A gente trouxe, né? E aí a ideia mais importante, né, e principalmente para a gente que vai exercer a função de policial militar, é que todo crime praticado em serviço, certo, por um militar, independente de onde que ele está previsto, seja na legislação penal extravagante, seja no Código Penal Comum ou ainda no Código Penal Militar, ele será considerado crime militar. Essa foi a principal diferença de perspectiva e isso ampliou sobremaneira a competência da justiça militar. E você provocou uma superação de vários entendimentos jurisprudenciais, a gente vai falar do crime de abuso de autoridade, tá? Então, temos que ficar bem ligado com essa alteração. Pelo amor de Deus, não estudem com material desatualizado, um material de antes de 2017. Tomem cuidado com questões que vocês forem resolver também pretéritas a 2017, beleza? Porque vão estar desatualizados e pode te dar, né, pode te confundir ao longo do seu estudo. Tranquilo?
Bom, então, sobre, né, não recepção de normas, beleza? O instrumento que é utilizado, certo? A ação constitucional que é utilizada, por exemplo, para uma norma pré-constitucional, não é uma ação direta de inconstitucionalidade. É a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Foi o que aconteceu com o crime de pederastia, do artigo 235 do Código Penal Militar. Praticar ato libidinoso, certo? Para qualquer, né, conjunção carnal, qualquer ato libidinoso dentro de um local sob administração militar, configura o crime de pederastia. Ocorre que a descrição desse crime, ele fala assim, praticar ato libidinoso homossexual ou não. E aí tentaram, né, excluir esse tipo penal do Código Penal Militar, mas não foi esse o resultado. O resultado foi que tiraram essa expressão, dizendo que ela não foi acolhida, né, homossexual ou não, certo? Foi considerada pejorativa, discriminatória, certo? Mas o crime, né, de pederastia, ele permanece, certo? Se um indivíduo, você está lá no seu curso de formação, né? E aí você, de repente, né, quer namorar com alguém ali, né, dentro das instalações da escola de formação, né, você vai estar praticando esse crime de pederastia. Beleza, pessoal? Então, a pederastia continua, mas só para vocês terem uma noção do que é a não recepção, certo? Dentro do direito penal militar. Bom, aqui é a parte geral do nosso Código Penal Militar, certo? O Código Penal Militar, assim como o Código Penal Comum, ele é dividido entre parte geral e parte especial. Na parte geral, você vai ter as regras, certo, de aplicação da lei penal militar, vai ter a definição de crime militar, e essa, né, é a brincadeira que eu faço com meus amigos, professores de penais. No direito penal, você dizer que algo é crime é muito simples, né, muito tranquilo, né? Basta dizer que aquela conduta está tipificada numa norma penal, né, que tem uma pena prevista aí, foi aprovada por uma lei, pronto, crime. Vocês vão ver que a definição de crime militar é muito mais complexa, né? E aqui é do artigo 9º, tá? Do artigo 9º que a gente começa a falar do crime militar. A gente vai falar sobre imputabilidade, tem algumas normas um pouquinho diferentes lá do Código Penal Comum, e eu sempre vou estar destacando as diferenças. No concurso de agentes a gente vai falar sobre a figura dos cabeças, né? Também, que é uma figura que você não tem paralelo lá no penal militar. Sobre as penas, vocês vão ver que o regime de penas do penal militar é um pouco diferente das penas no penal comum. As medidas de segurança também são diferentes, porque as medidas de segurança lá no penal comum destinam-se somente aos inimputáveis. Aqui você tem a possibilidade de aplicar uma medida de segurança para alguém que é imputável, né? A gente vai ver isso. Tem medida de segurança que é patrimonial, tem medida de segurança que é não detentiva, beleza? Falar sobre a ação penal aqui é a aula mais tranquila que tem, né? Que a gente acaba aprofundando mais lá quando a gente for falar de processo penal militar. E as hipóteses de extinção de punibilidade, aqui o bicho pega, né? A gente vai falar de prescrição intercorrente, prescrição retroativa, certo? E outras hipóteses de extinção da punibilidade, beleza? Essa é a parte geral. Na parte especial, meus amigos, a gente trata dos crimes, certo? Os crimes militares em espécie. Os crimes previstos no Código Penal Militar, você tem... Percebam os bens jurídicos que são tutelados inicialmente: a segurança externa do país, a autoridade e a disciplina militar, o serviço e o dever militar, e aí depois começa, a partir do 205, o homicídio, crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a incolumidade pública, contra a administração da justiça, beleza? Então percebam a ordem, né, de tutela dos bens jurídicos no nosso Código Penal Militar, que vocês percebem aquela ideia que a gente falou no começo da nossa aula, tá? Bom, é importante, tá, pessoal, que vocês não tem como, principalmente ali crimes contra a autoridade, disciplina militar, e crimes contra o serviço e o dever militar, né? Você decorar os tópicos, certo? Qual o capítulo, qual o bem jurídico que aquele crime tutela. Por quê? A sua banca, ela gosta de algumas questões nesse sentido, certo? Que você identifique essas questões, tranquilo? E aí você tem os crimes militares em tempo de guerra e as disposições finais. Os crimes militares em tempo de guerra não tem não é comum que se cobre, certo? Eles numa prova de direito penal militar para polícias militares, para bombeiros militares. Não é comum, tá?
Mas, na última prova da Polícia Militar do Goiás, caiu. Então, a gente tem que ficar ligeiro, né, observar, certo? Essa aula de hoje que a gente está gravando, né, o edital ainda não foi publicado, já foi autorizado, já foi escolhida a banca. Então, a gente não sabe ainda, né, se vai ter os crimes militares em tempo de guerra. Se tiver, meu irmão, a gente grava, explica, vai ter algumas nuances. É interessante, né? Um tema que vocês provavelmente não encontram paralelo, né? Obviamente não encontram paralelo. Vocês vão ver crimes, por exemplo, a deserção na presença de inimigo é um crime apenado com a morte. A deserção em tempo de paz é um crime que não tem uma pena tão grave, né? E diz respeito ao sujeito que se ausenta, né, por mais de 8 dias ali da unidade que ele deve apresentar ou deva permanecer. Só que se for em tempo de guerra, se for na presença do inimigo, é um crime apenado com a morte. Então a gente vai ver esses detalhes aí, se tiver no seu edital, sobre os crimes em tempo de guerra. Tá bom? Ali, uma questão para vocês aí, em que o examinador queria saber só quais são os crimes previstos, né, contra o serviço e o dever militar. E aí, né, a gente apresentou lá a tabela, são os crimes do artigo 183 a 204. Né? A gente fica aí com a letra A como gabarito. Beleza? Bom, então vamos falar aqui um pouquinho sobre o direito penal militar. A gente já deu essa introduzida, né? Já falamos qual a ideia do direito penal militar, quais são os bens jurídicos que ele tutela, quais são as suas perspectivas e comparativos em relação ao direito penal comum. Então você tem duas funções ali do direito penal militar, que introduzir normas, princípios, né, e regras para aplicação da norma penal militar, para tentar inibir e evitar aqueles comportamentos desejados e, de fato, reprimir aquelas condutas, né, que violam a lei penal militar, mas também a ideia de limitação, certo? De lindes, de limites para a aplicação da lei penal militar para aquelas pessoas que eventualmente cometam crimes militares. Então você tem essas duas perspectivas dentro de um direito penal, no nosso caso aqui do direito penal militar. E para isso, né, a gente vai retomar algumas ideias, algumas perspectivas que vocês provavelmente já estudaram no direito penal comum sobre o princípio da legalidade. Porque o princípio da legalidade é a regra matriz de aplicação do direito penal, certo? De todas, né, os princípios, e você entender os princípios do direito penal é fundamental para você avançar na matéria. O princípio da legalidade é o mais importante deles. É uma regra civilizatória, certo? Ela veio para frear, de fato, um poder arbitrário. E quando a gente está falando de um direito penal militar que tem uma força, certo? Tem uma imposição muito mais dura, muito mais severa para determinadas condutas, é muito importante que você entenda essa limitação, certo? Depois a gente vai falar sobre a aplicação da lei penal no tempo, a lei penal no espaço e a lei penal em relação às pessoas, tá? Sobre o princípio da legalidade, senhores, ele está esculpido na própria Constituição, que diz que não há crime sem lei anterior que o define, né? Nem prévia, nem pena sem prévia combinação legal. Essa norma é produzida no artigo 1º do Código Penal Comum e também no artigo 1º do Código Penal Militar. O que ele está falando aqui, meu amigo? Que não tem como, tá, você descrever uma conduta como conduta criminosa através de um decreto do presidente da República, através de um decreto legislativo, certo? Produzido pela Câmara, através de uma decisão judicial, através de uma portaria. Uma decisão judicial, ela não cria o crime. Ela não pode descrever e definir como crime. Ela vai aplicar a norma que define aquela conduta como crime. Essa é a ideia do princípio da legalidade, certo? Ele surgiu, certo, numa perspectiva de frear o poder punitivo estatal. Ora, você pode, né, Estado, você pode definir determinadas condutas como crime. Só que isso tem que estar previsto na lei, tem que ser aprovada pelo parlamento, ao qual nós escolhemos os representantes. Essa é a ideia, certo? E aí toma bastante cuidado. Primeira regra que a gente tem que lembrar é que só quem pode criar condutas criminosas, certo, é a União, é o Poder Legislativo Federal. Essa é a Câmara ou o Senado. As leis têm que prover de lá para a gente dizer que elas são. Por quê? Porque a competência para legislar sobre direito penal é privativa da União.
Está lá no artigo 22, inciso 1º da Constituição, certo? Então não pode ter uma lei distrital dizendo que uma conduta vai ser crime militar. Não pode ter uma lei estadual dizendo que uma conduta vai ser crime militar, certo? Lá na Constituição, né, você tem uma possibilidade dos estados legislarem, né? A União pode autorizar certos estados legislarem, né, numa hipótese remota. Tem uma discussão na doutrina, você não tem nenhum caso concreto para você dizer, né? O Supremo nunca apreciou um caso concreto desse tipo. Mas, hipoteticamente, a União poderia autorizar um Estado a legislar sobre direito penal. Mas, para sua prova, vai na fé, tá? Somente a União é que pode legislar sobre direito penal, compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Tranquilo? Mas e a medida provisória, professor? Ela não tem força de lei? Tem. A medida provisória tem força de lei. Inclusive, tem várias leis, né, que decorreram da conversão de uma medida provisória. Acontece que, em relação a crimes e ao direito penal, ela não pode criar também um direito penal, um crime militar, ok? Ela pode ser aplicada num direito penal não incriminador, ou seja, por meio de uma medida provisória, você aprovar uma norma que beneficia o réu, que beneficia o acusado, certo? Um direito penal não incriminador, a jurisprudência até admite, mas para criar crimes, certo? Também é absolutamente afastado, aí é o que está lá no artigo 62, parágrafo 1º, né, que diz que a medida provisória não pode ter como matéria direito penal, direito processual penal. Ok? Então essas são as ideias iniciais a respeito do princípio da legalidade. Você já estudou provavelmente essa matéria, mas a gente está aqui só para retomar, só para vocês lembrar, porque é o fundamento de toda a nossa matéria. Não tem como você falar de direito penal se você não introduzir a ideia do princípio da legalidade, tá bom? E aí a gente começa a falar de aplicação da lei penal no tempo, tá? A gente começa a falar de aplicação da lei penal no tempo, que vai ter a mesma ideia do Código Penal Comum. Lembra daquele mnemônico que você decorou lá no Penal Comum sobre as teorias que são aplicadas a respeito do tempo do crime e ao lugar do crime? Lugar do crime, teoria da ambiguidade, né? Teoria mista. Tanto faz se é o lugar do resultado, se é o lugar onde foi praticada a conduta. Qualquer um deles será considerado tempo do crime. Perdão, lugar do crime. Já por tempo do crime, a teoria da atividade, que considera o momento do crime, né, o momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro o resultado. Qual a relevância disso, né? Para que a gente... e no direito penal militar vai ter uma relevância, né, ainda um pouco maior. Por exemplo, por que um militar pratica um crime militar e aí, vamos supor, ele é expulso da corporação, ele se afasta da corporação, mas ele continua respondendo na justiça militar? Porque ao tempo do crime é o que importa. No momento da ação da omissão, ele era militar e estava sujeito àquelas normas, certo? Então ele continua sendo julgado pela justiça militar. Lá no penal comum a gente faz aquele exemplo do menor, né? Vamos supor que o menor de idade tem 17 anos, certo? 11 meses e 29 dias. Aí ele pratica um crime de homicídio contra um sujeito. Atira com a intenção de matar contra uma pessoa. Só que essa pessoa vem morrer depois de 2, 3 meses e ele já está com 18 anos. Aí pergunta-se, ele vai ser julgado na justiça penal comum ou na vara da infância e da juventude, por um ato infracional análogo ao crime de homicídio? Vai ser julgado na justiça da vara da infância e da juventude, né? Por quê? Porque ao tempo do crime, certo? Ele era inimputável, ele era menor de idade. Então, a relevância do estudo do tempo do crime, certo? É essa. E a gente adota a teoria da atividade, que é a mesma teoria que é adotada no Código Penal Comum, que diz que a gente considera o tempo, o momento do crime, certo? O momento da ação da omissão, ainda que o resultado ocorra em outro momento. Beleza? A gente já está terminando o nosso bloco. No próximo bloco a gente volta falando mais sobre a aplicação da lei penal no tempo e sobre outras perspectivas. Vamos falar sobre retroatividade, sobre abolição crimes, né? Tudo aquilo que você também já estudou no direito penal, mas a gente vai ter que retomar, né? E a revisão, repetição até a exaustão leva à perfeição. Beleza? Então, não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Beleza?